Olá! Em Jorge Simmel, tendemos a encontrar a tentativa de constituir uma sociologia muito mais voltada a problemas específicos da vida cotidiana. Simmel não estará olhando nem para o indivíduo, nem para aquelas estruturas consolidadas, como é o caso do Estado, da religião, da família, entre outras instituições, e sim para as relações de associação que os indivíduos estabelecem no interior destas estruturas sociais. É lógico que essas estruturas sociais só podem existir à luz destas relações de associação. No entanto, não é especificamente as estruturas sociais que Simmel está olhando, aquelas estruturas macro, e sim aquelas que se consolidam fundamentalmente no plano da vida cotidiana. É daí que brotam temas como, por exemplo, a investigação sobre a prostituição, sobre o amor, sobre a religiosidade, sobre a refeição, entre outros temas que compõem o leque de análises do referido autor. Na nossa sessão de hoje, pegaremos uma discussão de Simmel sobre a metrópole, mais especificamente, a metrópole e a vida mental. O título do texto já remete, basicamente, à preocupação que vamos encontrar em Simmel, que é a de situar o indivíduo no interior das estruturas. Portanto, existe uma estrutura que se consolidou com o mundo capitalista, e esta é dada pela metrópole. Agora, como que as grandes cidades, elas acabam atuando nas subjetividades individuais? Quais as consequências que elas aportam para os indivíduos e seus planos de sociabilidade e mesmo para a sua liberdade no interior do mundo moderno? Observaremos, ao longo do texto, como a todo momento Simmel faz uma contraposição entre aquela vida mais bucólica que havia na Idade Média ou no tempo do campesinato e as transformações que passaram a acompanhar a vida cotidiana do homem moderno com com a constituição das metrópoles. Vejamos, pois, como Simmel vai construindo esta reflexão, resgatando alguns pontos fundamentais deste texto, A Metrópole e a Vida Mental. Para um melhor entendimento do texto, vamos iniciar com uma longa passagem de Simmel, na qual ele vai situar de uma maneira bastante precisa o problema. Dirá ele inicialmente: os problemas mais graves da vida moderna, leia-se das grandes cidades, a vida nas grandes cidades, derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais da herança histórica, da cultura externa e da técnica da vida. Lembremos que em Simmel vai dominar aquilo que Lukács, ou que alguns chamam também por Lukács, vai chamar por filosofia da vida. Uma filosofia mais intimista, mais subjetivista, olhando mais para o indivíduo e, sobretudo, os dramas destes indivíduos se sentindo impotente diante das grandes estruturas sociais, diante dos grandes mecanismos sociais. Isto aparece já de imediato na leitura de Simmel. Os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais da herança histórica, da cultura externa e da técnica de vida. Comparece aqui a ideia de que estas forças sociais, elas se impõem aos indivíduos como se os indivíduos não fossem os criadores destas próprias forças sociais. Uma perspectiva bastante fetichizada do que é o mundo moderno.
A luta que o homem primitivo tem de travar com a natureza pela sua existência física alcança, sob esta forma moderna, sua transformação mais recente. Por outras palavras, desde os primórdios da humanidade, o homem luta contra as forças da natureza. Hoje, no mundo moderno, ele tem que lutar contra forças que comprometem a existência da sua individualidade e da autonomia da sua individualidade. E prossegue Zimmel. O século XVIII conclamou o homem a que se libertasse de todas as dependências históricas quanto ao Estado e à religião, à moral e à economia. A natureza do homem, originalmente boa e comum a todos, tal como era percebida no século XVIII, devia desenvolver-se sem obstáculos, sem constrangimentos. O século XVIII exigiu a especialização funcional do homem e seu trabalho. Essa especialização torna um indivíduo comparável a outro e cada um deles indispensável na medida mais alta possível. Aqui ele está apontando para como a divisão social do trabalho estabeleceu uma proximidade necessária entre os indivíduos. Entretanto, torna cada homem mais dependente de forma direta das atividades suplementares de todos os outros. Portanto, solda-se um laço necessário entre os indivíduos, uma vez que o trabalho de cada um, cada vez mais, é fundamental para a existência dos demais. É à luz disso que Nietzsche vê o pleno desenvolvimento do indivíduo condicionado pela mais impiedosa luta de indivíduos. O socialismo, por sua vez, acredita na supressão de toda competição pela mesma razão, ou seja, o socialismo, enquanto Nietzsche vai apontar para uma espécie de como o homem está condenado a esta situação, o socialismo vai olhar para como o homem pode libertar-se desta situação coletivamente através da luta de classes. Seja como for, em todas estas posições, ou seja, a de Nietzsche ou aquela dada pelo socialismo, a mesma motivação básica está agindo. A pessoa resiste a ser nivelada e uniformizada por um mecanismo sociotecnológico. Uma investigação que penetre no significado íntimo da vida moderna e seus produtos, que penetre na alma do corpo cultural, por assim dizer, deve buscar resolver a equação que estruturas como a metrópole dispõem entre os conteúdos individual e superindividual da vida, ou seja, aqueles que transcendem a necessidade ou os desejos do indivíduo, mas que acabam se impondo ao indivíduo, afetando a sua subjetividade. Tal investigação deve responder à pergunta de como a personalidade, portanto, o indivíduo, se acomoda nos ajustamentos às forças externas. Ou seja, existe uma estrutura do mundo que os indivíduos não controlam, na leitura de Zimmel, e o próprio indivíduo que precisa lidar com essas estruturas para manter o mínimo de sanidade, o mínimo da sua individualidade. Daí que Zimmel vai recorrer a uma leitura extremamente também psicologizante para compreender esta relação indivíduo-sociedade ou compreender esta relação indivíduo com aquelas estruturas mais fixas e permanentes no interior da sociedade. Vai fazer isso, neste sentido, aqui, observando a relação do indivíduo com a metrópole. A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na intensificação dos estímulos nervosos. Por outras palavras, a metrópole acelera o ritmo de vida e isso mexe com o consciente e inconsciente dos indivíduos. A base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na intensificação dos estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e interiores,
Ao mesmo tempo em que a cidade produz os seus estímulos, o próprio indivíduo, ele é obrigado, ele se vê obrigado a entrar em uma dinâmica, em uma forma acelerada de existência, por exemplo, a ter que resolver, ao mesmo tempo, uma diversidade de questões dentro do prazo mais exíguo possível, ou seja, a chamada correria da vida cotidiana, que vai produzir, por exemplo, indivíduos mais cansados, indivíduos mais irritados, indivíduos mais distanciados dos próprios problemas da vida cotidiana. Aquilo que Zimmel chamará mais à frente do texto de um comportamento blasé. Prossegue ele. O homem é uma criatura que procede a diferenciações entre a impressão de um dado momento e a que a precedeu. Impressões duradouras, impressões que assumem um curso, impressões que assumem um curso regular e habitual, exibem contrastes regulares e habituais. A rápida convergência de imagens em mudança, a descontinuidade aguda contida na apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões súbitas, tais são as condições psicológicas que a metrópole cria, ou seja, a metrópole é agilidade, e isto obriga a subjetividade a se configurar de uma outra maneira para responder aos estímulos produzidos pela própria vida na metrópole, ou, se quiséssemos hoje, chamaríamos por as grandes cidades ou megalópolis. Neste sentido, a cidade faz um contraste profundo com a vida de cidade pequena e a vida rural, no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do homem uma quantidade de consciência diferente da que a vida rural extrai. Nesta, o ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme. Ou seja, nas pequenas cidades, a vida é mais pacata, mais tranquila, ou aquilo que geralmente as pessoas falam, na pequena cidade o tempo não passa, embora o tempo passe, mas o ritmo da existência é tão lento que tem-se a impressão de que uma jornada de 24 horas dura 48. Portanto, nas pequenas cidades, o ritmo de vida da vida e do conjunto sensorial das imagens mentais flui mais lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme. Já o caráter sofisticado da vida psíquica metropolitana é distinto. Em oposição à vida da pequena cidade, que descansa mais sobre relacionamentos profundamente sentidos e emocionais, no caso da cidade, se enraizam outras formas no plano do psíquico. Ou seja, enquanto que nas pequenas cidades se tem uma relação muito mais emocional, emotiva, sentimental com o entorno, no caso da cidade, estas relações, elas tendem a ser reações mais racionalizadas, ou como diz Zimmel, mais racionais, mais pragmáticas, ou seja, ações que necessariamente precisam atingir rapidamente determinadas finalidades. O tipo metropolitano de homem reage, pois, com a cabeça, ao invés de com o coração. Portanto, a vida na cidade acaba matando aquele sentimentalismo que é possível de encontrarmos, ou que era possível de se encontrar, naquelas pequenas cidades onde as relações eram muito mais relações pessoais. Na grande cidade, as relações passam a ser cada vez mais impessoais. Uma conscientização crescente vai assumindo a prerrogativa do psíquico. A vida metropolitana implica predominância da inteligência no homem metropolitano. Portanto, a vida metropolitana, ela implica a existência de um indivíduo muito mais racionalizado na sua ação
cotidiana, um indivíduo muito mais pragmático, um indivíduo muito mais ligado a fins e meios, sem ter o tempo para aquela convivência muito mais íntima, muito mais emocional, muito mais familiar, ou aquela convivência de vizinhança, onde cada um se conhecia praticamente como um companheiro ou como membro de uma fraternidade. A intelectualidade, assim, no caso das grandes cidades, a intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. Mais uma vez, são as estruturas se impondo ao homem. É um pouco a ideia que vamos encontrar em Kafka, de que numa bela manhã o indivíduo se descobre transformado em um inseto, em uma barata. Ou então, o personagem K, que acaba sendo julgado sem saber por qual crime cometeu, simplesmente porque as estruturas sociais se impõem a ele e ele se vê como um ser impotente. Essa ideia de impotência é muito presente nos estudos ou nos escritos de Kafka. Aqui é um pouco esta ideia que Simmel está colocando. A grande metrópole, ela se impõe ao indivíduo de tal modo que o indivíduo necessariamente precisa se reconfigurar para manter de pé o mínimo da sua sanidade, o mínimo da sua subjetividade no interior da metrópole. Daí a afirmação de que a intelectualidade assim se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana. E a intelectualidade se ramifica em muitas direções e se integra com numerosos fenômenos discretos, uma vez que no interior da vida metropolitana temos que atirar em todas as direções ao longo de uma jornada de trabalho, por exemplo. De manhã saímos para o trabalho, saímos para o almoço depois, à noite voltamos para trabalhar na universidade ou para ser alunos, depois tem que dar conta da dinâmica da vida dos filhos, do colégio, do ginásio, cuidar da família, etc, etc, etc. Tudo isso num ritmo alucinante que é imposto pela própria vida urbana. Ritmo que se acelera ainda mais quando consideramos hoje as redes sociais, que à época de Simmel, é lógico, não existiam. A metrópole sempre foi a sede da economia monetária. E aqui Simmel entra num aspecto fundamental. Como que as cidades estão subordinadas à lógica do dinheiro, leia-se a lógica do capital, das relações mercantis. A metrópole sempre foi a sede da economia monetária. A economia monetária e o domínio do intelecto estão intrinsecamente vinculados. No entanto, a metrópole, ela dissolve a individualidade genuína, ou seja, aquela individualidade permeada pelos laços humanos mais profundos. Todas as relações emocionais íntimas entre pessoas são fundadas em sua individualidade, ao passo que, nas relações racionais, leia-se nas relações sociais que se desenvolvem na metrópole, trabalha-se com o homem como com um número. Apenas a realização objetiva, mensurável, é de interesse. O homem metropolitano negocia com seus fornecedores e clientes, seus empregados domésticos e, frequentemente, até com pessoas com quem é obrigado a estabelecer o intercâmbio social. Estes aspectos da intelectualidade contrastam com a natureza do pequeno círculo, ou seja, daquelas pequenas cidades, em que o inevitável conhecimento da individualidade produz, da mesma forma, inevitavelmente, um tom mais cálido de comportamento, um comportamento que vai além de um mero balanceamento objetivo dos serviços e retribuição. Na esfera da psicologia econômica do pequeno grupo, o produtor e o consumidor se conhecem. A metrópole moderna, entretanto, é provida quase que inteiramente pela produção para o mercado, compradores inteiramente desconhecidos que nunca entram pessoalmente no campo de visão propriamente dito do produtor. Através dessa anonimidade, os interesses de cada parte adquirem um caráter impiedosamente
prosaico, e os egoísmos econômicos intelectualmente calculistas de ambas as partes são o que predominam, porque na cidade predomina a economia do dinheiro, predomina a lógica do capital ou as lógicas ou as relações mercantis. Portanto, aqui Zímel, ele está procurando observar como que as relações econômicas, elas reconfiguram o plano da socialidade entre os indivíduos. Ainda que o foco não seja a economia não está ausente da reflexão zimeliana, ok? A mente moderna, nesse sentido, ao ter que lidar com a cidade, com o caráter pragmático da cidade e com as exigências cada vez mais imediatistas da metrópole, a mente moderna se tornou mais e mais calculista. Transforma o mundo num problema aritmético, que é a economia do dinheiro. A economia do dinheiro reduz valores qualitativos a quantitativos. Através da natureza calculativa do dinheiro, uma nova precisão surgiu nas relações de elementos vitais. Observe-se, por exemplo, como que a vida cotidiana na metrópole passou a ser regida pelo relógio de bolso. Vai dizer Zímel, os relacionamentos e afazeres do metropolitano típico são habitualmente tão variados e complexos que, sem a mais estrita pontualidade nos compromissos e serviços, toda a estrutura se romperia e cairia num caos inextricável. Ou seja, sem o relógio, a vida moderna, a vida na metrópole, não pode tecer o seu caminho. A metrópole vai colocar apenas formalmente em contato pessoas com interesses diferenciados. E essas pessoas com interesses diferenciados devem se integrar em relações e atividades de um organismo altamente complexo. Para Zímel, a técnica da vida metropolitana é inimaginável sem a mais pontual integração de todas as atividades e relações mútuas em um calendário estável e impessoal, que se desenha dentro desta complexidade. Daí que um dos traços da vida urbana, ou então da metrópole, é a pontualidade, a calculabilidade, a exatidão. Estas são introduzidas à força na vida pela complexidade e extensão da existência metropolitana. Mais uma vez, a ideia da força aponta para como estas estruturas acabam se impondo aos indivíduos como uma lei férrea da qual os indivíduos não podem mais escapar. Predomina aí um certo ar de desencantamento do mundo, de fatalidade do mundo moderno. Viver no mundo moderno impõe os seus sacrifícios, e um deles é a subordinação inquestionável à própria lógica desta estrutura complexa que é a metrópole. Prossegue Zímel. Impulsos irracionais na grande cidade são opostos à vida típica da grande cidade, uma vez que na cidade tem que predominar a racionalidade, a pragmaticidade. O ódio de homens como Ruskin e Nietzsche pela metrópole é compreensível nestes termos. Suas naturezas descobriram o valor da vida a sós, na existência fora de esquemas. Desse ódio à metrópole, brotou, nestes autores, o ódio que tinham à economia do dinheiro e ao intelectualismo da existência moderna. Zímel prossegue observando e atentando para o comportamento blasé que se desenha na cidade. Lembrando que este comportamento blasé, ele remete a uma atitude, a um estado emocional e psicológico caracterizado pela indiferença, pela apatia em relação às experiências travadas no plano da vida cotidiana. Ou seja, aquela situação na qual nada emociona efetivamente o homem. Ele se relaciona com elas de uma maneira meramente instantânea
e pragmática. Nesse sentido, dirá Zimmel, os mesmos fatores que assim redundaram na exatidão e precisão minuciosa da forma devida, redundaram também em uma estrutura da mais alta impessoalidade. Por outro lado, promoveram uma subjetividade altamente pessoal. Não há fenômeno psíquico que tenha sido tão incondicionalmente reservado à metrópole quanto a atitude blasé, que nós apontamos alguns traços alguns segundos atrás. A incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada. Isto constitui aquela atitude blasé, que, na verdade, toda criança metropolitana demonstra quando comparada com crianças de meios mais tranquilos e menos sujeitos a mudanças. Aqui um certo saudosismo daquela vida bucólica das pequenas cidades. Sabemos que a cidade ela pode produzir este isolamento nos indivíduos, mas também estimula o indivíduo a sair daquela letargia que é a vida no campo, a vida do isolamento nas pequenas cidades, onde praticamente nada acontece cotidianamente. A essência da atitude blasé não significa que os objetos não sejam percebidos, mas que o significado e valores diferenciais das coisas e as próprias coisas são experimentados como destituídos de substância, que é aquela apatia, aquela indiferença, aquela situação onde nada emociona ou provoca um sentimento mais profundo nos indivíduos. Esse estado de ânimo é o fiel reflexo subjetivo da economia do dinheiro completamente interiorizada. Mais uma vez, como que as relações mercantis destroem a subjetividade humana, no sentido de aportar a esta subjetividade humana sentimentos verdadeiramente humanizados. O dinheiro torna-se o mais assustador dos niveladores. O dinheiro, com toda a sua ausência de cor e indiferença, torna-se o denominador comum de todos os valores. Arranca irreparavelmente a essência das coisas, sua individualidade, seu valor específico e sua incomparabilidade. Todas as coisas flutuam com igual gravidade específica na corrente constantemente em movimento do dinheiro. Todas as coisas jazem no mesmo nível e diferem umas das outras apenas quanto ao tamanho da área que cobrem. Para Zimmel, as grandes cidades se constituem no local específico e privilegiado para a atitude blasé, ou seja, essa atitude da indiferença contínua às grandes coisas que acontecem no próprio âmbito da cidade, a esse sentimento de não emoção diante das coisas, a essa indiferença. Então, se apresenta, por exemplo, ao indivíduo uma determinada obra de arte, e este indivíduo, ele olha para a obra de arte e fala assim, legalzinha, né? Interessante. Nossa, vamos para a próxima? Essa é a atitude blasé, aquela que não consegue olhar para as conquistas da humanidade e vivenciar essas conquistas da humanidade com outros planos de emoção ou de sensibilidade. O indivíduo submetido a esta forma de existência, que é a da metrópole, é conduzido a uma atitude mental de reserva. Aqui ele está apresentando reserva como um conceito a fundamentar a sua teoria. Reserva não entra apenas como o distanciamento, como a precaução, mas sim como um conceito que vai contribuir para a reflexão simmeliana a respeito da metrópole. O indivíduo submetido a esta forma de existência tem de chegar a termos com ela inteiramente por si mesmo. Sua autopreservação em face da cidade grande exige dele um comportamento de natureza social não menos negativo. Essa atitude mental dos metropolitanos, um para com o outro, podemos chamar, a partir de um ponto de vista formal, de reserva.
Para Simmel, como resultado dessa reserva, frequentemente nem sequer conhecemos de vista aqueles que foram nossos vizinhos durante anos. E é essa reserva que, aos olhos da gente da cidade pequena, nos faz parecer frios e desalmados. Ou seja, o homem da vida urbana, ele se retira cada vez mais para o plano da sua privacidade. É interessante observar um programa, ou programas que tem na televisão fechada, ou nos canais fechados, nas quais os indivíduos estão procurando uma casa para morar. E geralmente aparece exatamente esta fala: a casa é bonita, mas dá para ver o vizinho do outro lado da rua, ou então dá para ver a casa 100 metros de distância, na qual o outro indivíduo pode estar nos observando. Então queremos algo mais isolado. Ou seja, a vida urbana vai confinar o indivíduo cada vez mais nesta individualidade isolada, ou seja, ele vive o seu pequeno mundinho sem ter a necessidade ou mesmo o desejo de conhecer quem mora na casa ao lado. Daí que ele vai colocar que, como reserva, como resultado dessa reserva, frequentemente nem sequer conhecemos de vista aqueles que foram nossos vizinhos durante anos. E é esta reserva que, aos olhos da gente da cidade pequena, nos faz parecer frios e desalmados. Na verdade, se é que não estou enganado, o aspecto interior dessa reserva exterior é não apenas a indiferença, mas, mais frequentemente do que nos damos conta, é uma leve aversão, uma estranheza e repulsão mútuas que redundarão em ódio e luta no momento de um contato mais próximo, ainda que este tenha sido provocado. Para Simmel, o que aparece no estilo metropolitano devida diretamente como dissociação na realidade é apenas uma de suas formas elementares de socialização ou associação. Portanto, os indivíduos, ainda que queiram viver isolados, precisam estabelecer relações com outros indivíduos. A metrópole confere ao indivíduo uma qualidade e quantidade de liberdade pessoal que não tem qualquer analogia sobre outras condições. Ou seja, tem um lado positivo na metrópole. Ela cria condições para ampliar a liberdade e a mobilidade dos indivíduos. Contudo, à medida que esse grupo cresce numericamente, espacialmente, em significado e conteúdo de vida, a unidade direta interna do grupo se afrouxa. O indivíduo ganha liberdade de movimento, adquire uma individualidade específica. No entanto, esta individualidade não vai apontar para a plenitude do que pode ser a vida individual. Simmel observa ainda: a vida da cidade pequena na Antiguidade e na Idade Média erigiu barreiras contra o movimento e as relações do indivíduo no sentido do exterior e contra a independência individual e a diferenciação no interior do ser individual. A vida nas pequenas cidades colocava limites. O homem moderno, se vivesse nesse tipo de cidade, não conseguiria respirar, vai dizer Simmel. No entanto, o homem moderno, ele vive os seus próprios dramas na grande metrópole, uma vez que a sua individualidade ela vai se dar desprovida daqueles laços mais fraternos que estavam presentes nas pequenas cidades ou numa cidade da Antiguidade ou da Idade Média. Ou seja, há um preço a pagar para viver no mundo moderno. Hoje, o homem metropolitano é livre em um sentido espiritualizado e refinado, em contraste com a pequenez e preconceitos que atrofiam o homem da cidade pequena. Mas há o reverso desta liberdade, uma vez que, no mundo moderno, na metrópole, o indivíduo sente a sua liberdade de uma maneira solitária e perdida na multidão metropolitana. Portanto, ao mesmo tempo em que o indivíduo ele tem dimensões de liberdade
possíveis no espaço metropolitano, uma vez que ele tem uma mobilidade muito maior do que aquela que havia, por exemplo, nas cidades da Idade Média, ele tem uma existência solitária e perdida. Portanto, uma existência onde predomina a indiferença. As relações econômicas, pessoais e intelectuais da população, a esfera da predominância intelectual da cidade sobre sua zona não urbana, crescem como em progressão geométrica. É da natureza da metrópole que sua vida interior transborde em ondas para uma vasta área nacional ou internacional. A tendência das cidades é se expandir. Nas cidades, vai predominar também o incremento da divisão econômica do trabalho. E quanto mais esta divisão do trabalho, divisão social do trabalho se incrementa, mais ela aporta também suas consequências no plano da individualidade daqueles que estão vivendo na metrópole. É claro, observa Zimmel, que a cidade oferece as condições decisivas da divisão de trabalho, um círculo que pode absorver uma variedade altamente diversificada de serviços. Ao mesmo tempo, a concentração de indivíduos e sua luta por consumidores compelem o indivíduo a especializar-se em uma função na qual não possa ser prontamente substituído por outro. É um fato decisivo que a vida da cidade transformou a luta com a natureza pela vida em uma luta entre homens pelo lucro, que aqui não é conferido pela natureza, mas pelos outros homens. Ou seja, estabelece-se também relações brutais entre os homens na cidade, à medida em que a divisão do trabalho social, e a divisão social do trabalho, mais propriamente dita, ela se intensifica. Brevidade e escassez dos contatos interhumanos conferidos ao homem metropolitano, em comparação com o intercâmbio social na pequena cidade, são por demais evidentes. A razão mais profunda pela qual a metrópole conduz a um impulso da existência pessoal mais individual parece-me ser a seguinte, diz Zimmel: o desenvolvimento da cultura moderna é caracterizado pela preponderância do que se poderia chamar de o espírito objetivo sobre o espírito subjetivo. Ou seja, as grandes estruturas acabam aniquilando cada vez mais os indivíduos, comprometendo, inclusive, a liberdade que deveria ser possibilitada pela vida na metrópole, e que existe, mas sob formas bastante definidas. Em alguns pontos, prossegue Zimmel, notamos um retrocesso na cultura do indivíduo com relação à espiritualidade, delicadeza e idealismo. Portanto, o indivíduo para de sonhar com grandes projetos, torna-se um indivíduo mais empobrecido mentalmente, além de que ele se brutaliza. Daí estas três dimensões apontadas por Zimmel: a espiritualidade, delicadeza e idealismo ficam comprometidas. Basta ver a passividade hoje dos indivíduos em relação à política. É lógico que esta passividade ela está ligada a uma multiplicidade de determinações, mas para isso também muito contribui o fato de que, cada vez mais vivendo em condições precárias de existência, os indivíduos precisam comprometer mais horas da sua vida cotidiana para garantirem a sua sobrevivência. E, com isso, esgotam todas as suas forças para pensar, por exemplo, em como a vida nas grandes cidades é uma vida bruta. É interessante observar nesses programas de canal fechado que tratam de busca por moradias, como também é comum encontrar casais que estão procurando sair das grandes cidades para morar em uma ilha isolada, ou então morar nas montanhas, ou então morar na praia, distante dos grandes núcleos urbanos. Em alguns pontos, notamos um retrocesso na cultura do indivíduo com relação à espiritualidade, delicadeza e idealismo. Essa discrepância resulta essencialmente da crescente divisão do trabalho, pois a divisão do trabalho reclama do indivíduo um aperfeiçoamento cada vez mais unilateral.
e um avanço grande no sentido de uma busca unilateral, com muita frequência, significa a morte da personalidade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo vai se embrutecendo à medida em que, em vez de usar as suas potencialidades humanas, ele fica restrito à utilização de apenas algumas delas. Trabalhos, por exemplo, lembremos que Simmel está convivendo com aquele período no qual está se desenvolvendo o Taylorismo e o Fordismo. Portanto, o Taylorismo e o Fordismo confinando o trabalhador a uma atividade bastante fragmentada. Weber também vai observar as consequências do Taylorismo enquanto processo de racionalização do trabalho e vai escrever, inclusive, estudos sobre os efeitos psicossociais da atividade trabalho nas subjetividades. Ficam aqui duas indicações, tanto a parte final de Weber no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e um texto de Weber pouco conhecido, que seria a Sociologia do Trabalho, as suas consequências nos indivíduos. O título não é bem precisamente este, mas é um texto de Weber que é possível encontrar na internet e baixar em PDF. O indivíduo, na vida urbana, ou na metrópole, ou nas cidades, é reduzido a uma quantidade negligenciável. Se tornou um mero elo em uma enorme organização de coisas e poderes que arrancam de suas mãos todo o progresso, espiritualidade e valores para transformá-los de sua forma subjetiva na forma de uma vida puramente objetiva, que seria a subordinação destes indivíduos ao ritmo da cidade. A atrofia da cultura individual, através da hipertrofia da cultura objetiva, é uma razão para o ódio amargo que os pregadores dos mais extremados individualismos professam, como é o caso de Nietzsche, acima de todos. O ódio que Nietzsche volta contra a metrópole. Mas é, na verdade, também uma razão por que tais pregadores são tão apaixonadamente amados na metrópole e porque aparecem ao homem metropolitano como os profetas e conhecedores de seus mais insatisfeitos anseios. Ou seja, ao mesmo tempo em que Nietzsche mostra todo o seu desagrado em relação às metrópoles, são vistos positivamente como se se dissesse assim, nossa, ele compreendeu o que é a vida na metrópole. Prossegue Simmel. O século XVIII, e aqui é uma espécie de resumo de toda a discussão que ele foi fazendo ao longo das páginas anteriores. O século XVIII encontrou o indivíduo preso a vínculos de caráter político, agrário, corporativo e religioso. Nessa situação, ergueu-se o grito por liberdade e igualdade, a crença na plena liberdade de movimento do indivíduo em todos os relacionamentos sociais e intelectuais. A liberdade permitiria, de imediato, que a substância nobre comum a todos viesse à tona, uma substância que a natureza depositara em todo homem, e que a sociedade e a história não haviam feito mais do que deformar. Ao lado desse ideal de liberalismo do século XVIII, no século XIX, outro ideal se levantou. Os indivíduos liberados agora desejavam distinguir-se um do outro. Aqui ele está apontando como que havia a crença dos iluministas de que a racionalização da vida moderna ou o desenvolvimento das estruturas de caráter racional na vida moderna produziriam um ser individual muito mais rico, muito mais aquilo que Marx chamaria pela polivalência da existência humana. Há uma passagem de Engels, por exemplo, na Dialética da Natureza, onde Engels coloca que um modelo de ser humano a ser atingido seria o de Leonardo da Vinci, que era escultor, pintor, crítico, artista e tudo mais. Aqui ele está apontando exatamente para isso. As crenças que havia no século XVIII e XIX de que este homem que viesse a brotar daquela desagregação da sociedade feudal, daquela vida mais bucólica, seria um ser social muito mais
interessante, muito mais polivalente, muito mais intelectualizado, muito mais humanizado. O oposto é o que ocorre com o ser social quando ele adentra na vida urbana. Ele tende a se embrutecer cada vez mais, uma vez que precisa lidar com uma estrutura que ele não controla e da qual ele também não pode escapar. É como se estivesse dentro de uma jaula de ferro. A escala dos valores humanos já não é constituída pelo ser humano geral, isso no mundo da metrópole, ou no universo da metrópole. A escala dos valores humanos já não é constituída pelo ser humano geral em indivíduo, mas antes pela unicidade e insubstituibilidade qualitativas do homem. A história externa e interna de nosso tempo segue seu curso no interior da luta, e nos entrelaçamentos em mudança dessas duas maneiras de definir o papel do indivíduo no todo da sociedade. Interessante observar como que nessa filosofia da vida vai aparecer muito esta ideia da luta, do homem primitivo, do homem moderno, o embate do homem com o mundo. Como se o homem estivesse numa certa situação de impotência contra aquelas estruturas que foram brotando a partir do seu próprio fazer sócio-histórico. É função da metrópole fornecer a arena para este combate e a reconciliação dos combatentes, pois a metrópole apresenta as condições peculiares que nos são reveladas como as oportunidades e os estímulos para o desenvolvimento de ambas essas maneiras de conferir papéis aos homens, ou seja, mudar a metrópole para que a humanização do homem ocorra. É um pouco uma ideia bastante fetichizada que tem percorrido os debates recentes sobre cidades inteligentes, como se fosse possível humanizar as cidades, mantendo-as sob o controle do capital, ou, como diz Simmel, sob o controle da lógica do dinheiro. Com esses elementos, Simmel encerra essa discussão a respeito da metrópole e na vida cotidiana, a metrópole e a vida mental. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores, de sociólogos, de cientistas sociais e de trabalhadores, para não falar em outras áreas de conhecimento que procuram compreender o mundo moderno e suas mazelas. Até uma próxima.